Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler 3 versículos. Eu quero convidá-los a lermos juntos, são apenas 3 versículos. Mateus, capítulo 5, os versículos 14, 15 e 16. Mateus 5, versículos 14, 15 e 16. Vamos nos colocar de pé. Mateus 5, versículos 14, 15 e 16. Vamos ler juntos, pausadamente, os 3 versículos. Vamos ler juntos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças e as professoras e professores à frente. Quero convidá-las para orarmos por elas e por nossas vidas também. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos pela bênção de podermos abrir a Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos corações. Que o Senhor, por graça e misericórdia, possa falar aos nossos corações. Ó Deus, fazendo nas nossas vidas a Tua vontade. Abrindo os nossos olhos espirituais para que contemplemos a Tua vontade e não, ó Deus, apenas contemplemos, mas que possamos realizá-la para o Teu louvor e para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda de tal forma que o modo como vivemos, o que pensamos, o que falamos, como agimos, possamos estar refletindo a luz do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos quando não agimos assim. Perdoa-nos quando parece que há mais trevas do que luz. Perdoa-nos quando mergulhamos no pecado. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor não nos deixa lá, acabados, plantados, chafurdados, mergulhados no pecado. Mas por meio de Cristo Jesus, é o Senhor quem nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É o Senhor quem nos resgata, para que possamos brilhar a luz de Jesus neste mundo em trevas. Nós clamamos isto, te louvamos e te bendizemos, pedindo, ó Deus, a tua bênção sobre nós e, ó Deus, sobre os nossos pequeninos. Que a tua palavra seja levada aos seus corações, que a luz de Jesus possa brilhar nos nossos corações e no coração de cada um desses pequeninos. É o que nós te oramos e agradecemos e louvamos, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Nós vivemos num mundo que vive em busca de glória, de brilho, de status. É o mundo no qual nós vivemos, de glamour. São casamentos cujas festas são pagos por ela
por elas milhares e milhares de reais, de dólares, de euros. Quanto não é gasto. Sejam festas de casamento, festas de 15 anos, até mesmo no meio evangélico nós corremos o risco e muitas vezes nos encontramos com pessoas que estão até fazendo comparações. São pessoas que chegam e dizem assim: olha, casamento, tem muito casamento bonito, mas como do meu filho, da minha filha, como dos meus filhos, como dos meus netos, não tem comparação. Dos meus foi o mais belo. Pergunte ao pastor, ainda coloca o pastor no meio desse tiroteio. São pessoas que muitas vezes também vivemos neste mundo, cujas posses, sejam elas quais forem, casas, carros, terrenos, tantas outras coisas que deveriam ser usadas para a glória de Deus, terminam se tornando ídolos e deuses nos nossos corações. E nós somos também como pessoas, e não está errado possuir coisas, não, quando nós o fazemos para a glória de Deus. Há muitos anos eu ouvi um pastor coreano, e falei sobre isso hoje na classe de cristianismo básico, falando rapidamente, dando uma palavrinha sobre oração, e esse pastor coreano, então ele, da Coreia do Sul, ele dizia: nós temos uma luta muito grande lá na Coreia, porque as pessoas, elas vêm de outras religiões, e muitas vezes, elas apenas estão trocando a divindade. Elas serviam a Buda ou a qualquer outra divindade, e agora elas descobriram uma outra divindade que elas não conheciam, chamada Jesus. E então é pregado e dito que Jesus é Deus. E as orações que elas faziam aos outros deuses, falsos segundo a palavra de Deus, agora elas estão mudando a oração e apenas trocando a divindade. E aí a gente ficou meio curioso: que oração é essa? E aí ele dizia: os sul-coreanos, eles estão, como religiosos, eles oram basicamente por algumas coisas que para eles são muito importantes. Eu quero a melhor casa, eu quero o melhor emprego com o melhor salário, eu quero o melhor carro, eu quero a melhor posição na sociedade. E aí, então, era a oração deles a esta divindade. E agora que eles entregaram a vida a Jesus, que eles agora ouviram a mensagem do Evangelho, logo no início, então, os pastores diziam: a gente tem uma luta muito grande, porque a oração deles agora, que não é mais a estas divindades falsas, agora passa a ser a Jesus com os mesmos pedidos. E eles vão precisar ser ensinados à luz da palavra de Deus, que não está errado um carro, uma casa, não está errado crescer profissionalmente, mas, ora, tudo isso daí precisará ser colocado aos pés da cruz, aos pés da cruz. Profissões que muitas vezes trazem esse glamour. Olha que na história do nosso país, no passado, não muito longínquo, toda família, ela queria ter um médico por conta da questão da saúde. Ela queria ter um advogado ou um juiz por causa da lei. E queria também ter um padre por conta da religião. Então, toda a família se gabava quando tinha alguém assim: não, o meu filho, a minha filha é um médico. Meu filho, minha filha, ele é um advogado, ele é um juiz, é alguém da lei. Ou então não, ele é um padre, é alguém que está se dedicando e se sacrificando por uma vida religiosa. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. O grupo de louvor entoou aí, eu fiquei pensando, de vez em quando faço algumas anotações, como fiz hoje. A minha glória, nós cantamos, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Nós cantamos o Salmo 1, bem-aventurado aquele, não é? E aí vai se referir ao Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de rios, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Isso é glória.
que só Deus pode trazer para os nossos corações. É quando podemos adorar o Senhor e podemos bendizer ao Senhor pelo agir de Deus nas nossas vidas. E temos que muitas vezes remar contra a maré, porque o mundo nos encaminha não para a glória de Cristo em nós, nos nossos corações, não, mas para nos afastar da glória dele. Você lembra quando Satanás levou Jesus para o pináculo lá do templo e mostrou os reinos da terra? Foi isso que Satanás propôs a Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Como te darei, se tudo aquilo já pertencia ao Senhor Jesus, por meio de quem tudo foi criado? Não, só ao Senhor teu Deus adorarás, só ao Senhor. É neste mundo que nós vivemos. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Que testemunho nós damos no meio da escuridão? Eu não sei que escuridão você já esteve. Logo nos primeiros anos do ministério, eu li um livro bem interessante, Este Mundo Tenebroso. Este Mundo Tenebroso. E numa noite estava de férias com um livro, e eu disse, não, eu vou terminar esse livro, e fui lendo e me empolgando. E numa noite, as meninas pequenas, e elas foram dormir, Solange foi dormir, a gente estava numa casa de praia que os pais alugavam, ia sobrinho, ia tudo, estava aquela noite tão tranquila, já tarde da noite, quase 1h da manhã, eu estava na frente da casa, povoadozinho ali, depois de Maragogi, bem tranquilo, e bem calmo, bem simples, e eu estava logo na frente da casa, sentado na cadeira e lendo, e aí de repente faltou energia. Pense na escuridão. Eu disse, eu acho que Deus está dizendo assim, é hora de entrar. Mas aí voltou, e aí não teve energia na casa, mas tinha o poste. A do poste voltou, eu disse, não, então eu vou ler com a luz do poste, eu quero terminar esse livro. E aí depois a luz do poste pifou de novo, e aí pronto, escuridão total. Eu disse, não, é hora de entrar, está muito tenebroso. Este mundo tenebroso. É o mundo no qual nós vivemos, de trevas. E Jesus então olha para mim e para você e diz, vocês são a luz do mundo. Vós sois, Jesus disse para os seus apóstolos, pecadores, falhos, limitados, vós sois a luz do mundo. Se nós estamos nesse mundo tomado por estas coisas, o que Jesus quer de nós? Será que Ele deseja que nós vivamos no anonimato? Será que para não buscar a glória do mundo, nós temos que viver apagados, ofuscados, então, pela glória daqueles que não creem em Deus, dos pagãos, como diria a palavra de Deus? Não, de forma alguma. Até porque o que Jesus coloca aqui, se você olhar para o versículo que lemos, olha como Jesus começa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Jesus usa duas figuras aqui, duas figuras. A primeira figura que Jesus usa é de uma cidade. E aí então ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre o monte. A cidade que está no vale, ela pode até estar escondida, mas a cidade que está sobre o monte, não, ela está visível. Eu não sei você viajando, mas lógico que tem as vantagens de viajar de dia e aspecto de segurança, tudo, mas eu sempre achei muito bonito quando às vezes uma necessidade ter que viajar à noite, e a gente então vai se aproximando de uma cidade e ao longe você vê a cidade toda iluminada. Você diz, olha, já estamos chegando, olha a cidade lá. E é bonito ver no meio daquela escuridão a cidade iluminada. Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E com isso ele está dizendo que eu e você como cristãos, nós precisamos assumir posições estratégicas.
O cristão é colocado muitas vezes, quem sabe você não está nem visualizando, vislumbrando onde você está. Mas Deus vai mostrar por que você está onde você está, para glorificá-lo, para transmitir a luz de Cristo onde você está. Como tinha um filme e um livro também, Floresça onde você está plantado. Onde você está, eu e você, onde estamos, nós precisamos transmitir a luz de Cristo. Jesus usa, então, a figura da cidade. É visível a cidade sobre o monte. É estratégico para a cidade estar ali sobre o monte. Mas ele também usa uma outra figura. Ele diz, olha, assim como não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, ele diz, também não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ele está dizendo, olha, você não acende uma candeia, uma lamparina, como naquela época, e ao acender, você não coloca sobre essa lamparina, essa candeia, você não coloca o alqueire, que era como um cesto, porque você vai fechar a luz desta candeia, mas você coloca num velador, e o velador era como se fosse uma saliência da parede, que podia já ser construído com essa saliência, com esse propósito, ou na parede, ou numa coluna central. E quando Jesus fala, é bom lembrar que ele estava falando muitas vezes para pessoas pobres, que moravam numa casa que tinha apenas um cômodo. E não é difícil encontrarmos hoje também pessoas assim. Então Jesus chega e diz, olha, essa candeia que foi acesa, você não acende e coloca um cesto em cima dela, porque senão você tira a luminosidade que era para aquele cômodo. Não, você tem que colocar ele numa posição estratégica, para que aquela candeia ela possa alumiar, possa iluminar toda a casa. E Jesus então está dizendo com isso, que nós precisamos brilhar a luz de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança. Nós precisamos dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Brilhem assim, brilhem, é a ordem de Jesus. Vós sois a luz do mundo, como uma cidade e também como uma candeia. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha como Jesus diz, vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Assim como uma cidade edificada sobre o monte, assim como a candeia que é acesa e não se pode botar o alqueire e um cesto em cima para não abafar aquela luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, esse é o propósito. Brilhe, para que as pessoas vejam, sim, vejam a luz que nós refletimos, vejam as vossas boas obras, e vendo as boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não tem coisa pior, irmãos, para o nosso testemunho e para a vida cristã, não tem coisa pior do que quando alguém chega e diz assim, olha, se for para ser cristão, e se for para ser crente, se for para dizer que crê em Deus, feito um crente que eu conheço, é melhor ser ateu. Acabou com o testemunho. Acabou. A luz não está brilhando. E não está refletindo a luz de Cristo. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é bonito quando alguém chega e diz, agora sim, eu sabia que tinha uma diferença na vida dessa pessoa. Eu vi o comportamento dela no meio das outras pessoas. Eu comecei a ouvir falar, os vizinhos, o que as pessoas falavam, pessoas que conheciam. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente. E essa coisa diferente é ninguém menos do que o Senhor Jesus.
Ah, é um cristão, não é isso? É um crente, não é? Ah, certo, agora. De fato, essa pessoa é uma pessoa diferente. Ontem à noite, foi um dia corrido ontem, tivemos que ir a Campina Grande e voltar num corre-corre de um compromisso, retornamos, à noite fomos pregar. E fomos pregar na igreja de Rio Doce, no segundo encontro de homens de coragem, o ministério da Mocidade para Cristo. E eu vi uma frase em algumas camisas desses homens de coragem, baseado naquele filme Corajosos, e a frase, na hora, eu corri para anotar, para não esquecer. Coragem para ser diferente. Compromisso para fazer diferença. Coragem para ser diferente. No mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos de coragem para, de fato, sermos diferentes. Porque vai se massificando tudo aquilo que não glorifica a Deus. E as pessoas vão como que exigindo que você aceite o que é pecado, o que é errado. A frase dizia, coragem para ser diferente. Compromisso para fazer diferença. Não é só coragem para ser diferente. É ter o compromisso de fazer diferença. Na nossa família, onde trabalhamos, onde estudamos, Jesus diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E qual é o resultado final? É glorificar a mim, a você? Não. A Bíblia diz, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O objetivo é que, olhando para as nossas vidas, e eu e você brilhando a luz de Cristo, Ele que é a luz do mundo, como Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Aqui Ele vai dizer para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Eles estavam seguindo aquele que é a luz do mundo. A luz do mundo. Olhando para a minha vida e a sua, que as pessoas possam ver Jesus. Que as pessoas possam sair das trevas por encontrar na nossa vida a luz do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas precisam ouvir de Jesus. Talvez você já tenha ouvido a música de Estênio Márcios, quando fala sobre a volta do filho pródigo. E ele fala sobre esse pai. Estênio Márcios poetiza. Eu nunca tinha parado para pensar numa parte da letra, quando ele diz assim, mais fácil secar os mares, que apagar a estrela Antares. Aquele pai estava esperando pelo filho. O pai esperava pelo filho. E ele diz, olha, esse amor desse pai, esperando pelo filho, é o amor de Deus por mim e por você. Nós perdidos na escuridão, nas trevas, no mundo perdido, o Pai nos resgata. E quando nós nos afastamos e estamos como que voltando para as trevas, Ele espera. E Estênio Márcios poetiza, esse pai está a cada tarde ali no portão, esperando a volta do filho. Ele sabe que esse filho vai voltar. Ele tem a firme esperança que esse filho vai voltar. Ninguém tem poder para tirar do coração dele essa certeza. E então Estênio Márcios, ele poetiza dizendo, sabe como é apagar esse desejo de volta, que esse filho saia das trevas, volte para a luz, volte para casa, seja restaurado? É mais fácil secar os mares. É mais fácil apagar a estrela Antares. E às vezes até eu cantava e nem pensava, eu nunca me preocupei em saber que estrela Antares é essa. Não, eu já sei que é mais fácil secar os mares, é mais fácil apagar a estrela Antares, sim, mas eu não sei o que é essa estrela Antares e tal. E depois fui olhar, o Sol é uma estrela tremenda, não? Que astro é o Sol? A estrela Antares é pelo menos 70 vezes mais forte do que o Sol. 70 vezes mais forte, pelo menos, do que o Sol. É mais fácil apagar
essa estrela Antares. Se já é difícil apagar o sol, pensarmos assim, poetizando, imagina uma estrela 70 vezes mais forte do que o sol. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Foi isso que Jesus fez a vida toda. No seu ministério aqui na terra, ele se preocupou. Se você abrir em João capítulo 17, versículo 4, João 17, versículo 4, na sua oração sacerdotal, Jesus vai dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus ora dizendo: eu te glorifiquei na terra. Só esse versículo 4. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Nós brilhamos quando nós buscamos fazer a vontade de Deus. Quando nós procuramos cumprir a vontade do Senhor na terra. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Glorificarmos ao nosso Pai, exaltarmos o nome dEle, vivermos para a glória dEle. E o nosso Mestre nos deu, então, o exemplo, seguirmos as suas pisadas. E Jesus disse: olha, eu glorifiquei cumprindo, consumando, cumprindo a obra que me confiaste para fazer. Ele vai fazer essa oração sacerdotal pelos seus discípulos e também por todos quantos haveriam de crer nele, no Senhor Jesus. E ele vai dizer: eu te glorifiquei na terra. A minha vida trouxe glória ao teu nome, Senhor. Eu fui feito para isso. Eu vim para isto. Eu vim para glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos brilhar, não é para nós mesmos, mas é para que a glória do Senhor seja conhecida e seja exaltada. Nós fomos chamados para isto, para glorificarmos o nome do Senhor. E Jesus, em muitos momentos do seu ministério, ele fez isso. Quando mudos falavam, coxos andavam, cegos viam. A Bíblia diz lá em Mateus 15, 31, que as pessoas glorificavam ao Deus de Israel, por conta das obras de Jesus. Por isso Jesus vai dizer aos seus discípulos, como lemos lá em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, porque o que Jesus fez glorificou o Pai. Então ele agora estava dizendo aos discípulos: vivam de tal forma que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, porque ele nos deixou o exemplo. Quando ele fez mudos falarem, coxos andarem, cegos virem, terem a capacidade, a visão restaurada, verem, as pessoas glorificavam o Deus de Israel. Você lembra dos 10 leprosos? Quando eles foram curados no caminho, quando Jesus mandou, um deles voltou. E a palavra de Deus nos diz lá em Lucas 17,15, que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele voltou gritando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Foi no caminho. Jesus não disse: eu vou curar vocês agora, olhem para vocês, agora, curados, pronto, agora sim, agora vocês podem ir, vão se apresentar lá ao sacerdote, eu estou mostrando a vocês, vocês estão curados. Não, vão e se apresentem. Mas como ir? A gente só pode ir para o sacerdote se a gente estiver curado. Nós estamos com a lepra está aqui. Não, eles não questionaram. A ordem de Jesus foi: sigam. Vão até o sacerdote e se apresentem. E a Bíblia diz que no caminho, quando eles estavam no caminho, eles foram curados. Vendo que estavam curados, um deles voltou, não prosseguiu. Lógico que todos eles queriam ver as suas famílias, todos eles queriam ser restaurados, todos eles queriam chegar diante do sacerdote e dizer: eu estou curado, olha aqui, um homem chamado Jesus, ele me mandou, ele nos mandou vir até aqui, eu estou curado. Eu quero agora o seu aval, eu posso voltar
para a minha família, é isso que eu quero, eu posso voltar à vida na sociedade. Não, aquele que era samaritano, dos 10, um era samaritano. Ele voltou para dar glória a Deus e agradecer a Jesus. Eu estou curado, muito obrigado, eu vou ser restaurado. Foi você que me curou, o Pai me curou, você deu a ordem. Que bênção! Ele voltou, e voltou dando glória a Deus. Foi isso que Jesus disse. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Quando nós praticarmos o que é certo, quando nós fizermos a vontade de Deus, que os homens possam olhar isso, possam olhar essas boas obras e possam glorificar a Deus por nossas vidas, por estarmos de fato refletindo a luz do Senhor Jesus Cristo, a luz de Jesus. Quando Jesus curou o paralítico e perdoou os seus pecados, porque ele disse inicialmente, perdoados estão os seus pecados. A quem é este que pecados perdoa? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Quem é esse daí? Ele disse, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Eu te mando, levanta-te e anda. O mais difícil, aos olhos humanos, estava feito. Era fazer um paralítico andar, porque perdoar pecados não tem como você ver se o pecado está ou não está perdoado, é subjetivo nesse aspecto, mas andar não. Um paralítico andar, estavam multidões ali para contemplar um paralítico andando, e a Bíblia diz que a multidão ficou cheia de temor e glorificavam a Deus. Que bênção, quando a nossa vida pode glorificar o nome do Senhor. Que bênção. Uma senhora tinha uma criada. Essa mulher pediu a um pastor esta senhora pediu a um pastor que a igreja pudesse admiti-la como membro naquela igreja. O testemunho dela era simples. Ela disse, desde a infância, me ensinaram a desprezar os evangélicos. Em casa, nós nunca ouvimos outra coisa acerca deles. Os nossos parentes falavam mal o tempo todo dos evangélicos. O homem com quem me casei era de igual opinião, desfazia dos cristãos evangélicos. Muitas vezes, eu pensava no meu coração, eu nunca serei uma evangélica. Eu nunca me rebaixarei a este nível. Minha primeira criada era uma jovem crente evangélica. Quando eu soube que ela ia às reuniões da igreja, eu repreendia fortemente. E eu disse o que eu pensava a respeito desse povo. E depois, muitas vezes, dessa arenga furiosa, perguntou-me ela com toda calma, se ela não queria que eu não voltasse mais para trabalhar na casa dela. Eu permiti que ela ficasse, ainda que fizesse o seu trabalho e trabalhasse corretamente, satisfatoriamente, eu a tratava mal sempre que podia. E continuava aquela mulher dizendo ao pastor. Porém, ela se mantinha tranquila e não me respondia mal. Por fim, eu envergonhei-me de mim mesma. Uma vez eu inspecionei o quarto dela, para ver se faltava alguma coisa da minha casa, que estava no quarto dela, para que eu pudesse então ter um motivo para repreendê-la. Porém, nada, absolutamente, de nada, eu me dei falta. Sobre a mesa dela, no quartinho, eu vi uma Bíblia, para a qual eu olhei. Eu achei alguns versículos levemente sublinhados, aqui e ali, até que achei um versículo marcado, que chamou a minha atenção. Estava bem marcado e dizia lá, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, com singeleza em vosso coração, como se você estivesse obedecendo
a Cristo. O que esta criada estava fazendo? Ela estava brilhando a luz de Jesus, obedecendo à luz, à ordem do Senhor Jesus Cristo, obedecendo à palavra do Senhor. Eu e você, nós somos chamados e desafiados a testemunharmos de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Não se acende uma candeia para se colocar um cesto sobre ela. Não. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Viva de tal forma que Deus receba a glória por tudo que você faz. Viva de tal forma que as pessoas digam: puxa, eu quero esse Deus na minha vida. E não é um Deus qualquer, porque Deus está tão complicado hoje. Você fala em Deus e as pessoas, legal, para mim a árvore é Deus, o animal é Deus, o ar é Deus, a natureza é Deus, é o panteísmo, tudo é Deus. Quando não são estátuas, ídolos, não. E aí Jesus precisa ser destacado. Jesus precisa ser destacado, porque Ele é Deus, Ele é o Filho unigênito de Deus. Viva de tal forma que Jesus, como Deus, receba a glória por tudo que você faz. Sempre se pergunte: Deus poderá ser glorificado por esta minha ação? Deus poderá ser glorificado por esta minha palavra? Deus poderá ser glorificado por esta minha decisão? E de modo bem amplo, pergunte: a minha vida está sendo para a glória de Deus? A minha vida está sendo para a glória de Deus? Alguém certa vez questionou: se você fosse acusado de ser cristão, haveria alguma prova contundente disso? Fiquei pensando a primeira vez que li. Se você fosse, se a acusação que pesasse contra você fosse de que você é cristão, haveria alguma prova disto? Isso é fruto da forma como nós vivemos, do que nós cremos, do que nós falamos e do que nós praticamos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Pergunte ao seu coração: a minha vida devocional glorifica a Deus? Pergunte ao seu coração: a minha presença nos cultos? Talvez, quem sabe, você está nos assistindo à transmissão, está achando super legal, está num sofá confortável, pode estar com um lanchinho. Se acabou o lanchinho, você pode deixar lá o culto rolando, e aí você vai lá na geladeira, porque você diz assim: mas eu estou ouvindo, você que está nos acompanhando aí. É bom ter, sim, a transmissão, quando a gente não tem, às vezes, saúde, estamos passando por um problema, estamos de cama, não há a menor condição de vir, mas quanto eu já ouvi de tantos e tantos cristãos: pastor, estar ali com a igreja é muito diferente, pastor. É muito diferente. Quem já não tem mais a condição de vir para cá, quando às vezes visitamos, nós escutamos isto: pastor, como eu queria estar lá, não tem mais, está de cama. Está numa situação que só se Deus operar um milagre ali. E eu e você temos saúde para estarmos aqui. Então se pergunte: a minha presença nos cultos glorifica a Deus? A minha participação nos grupos de oração nos lares glorifica a Deus? A forma como eu participo dos pequenos grupos glorifica a Deus? A minha atuação nos ministérios da igreja glorificam a Deus? A minha vida familiar,
glorifica a Deus. A criação que faço dos meus filhos e o testemunho que dou glorifica a Deus. A minha vida profissional glorifica a Deus. A minha vida escolar, estudantil, glorifica a Deus. O meu falar glorifica a Deus. O meu pensar, porque o meu falar é fruto do meu pensar, o meu pensar glorifica a Deus. Os sonhos, projetos, planos que tenho glorificam a Deus. Nós precisamos refletir a luz de Cristo. Nós não temos luz em nós mesmos. O mundo vai dizer que temos. Não, nós não temos. A Bíblia diz que nós fomos transportados, diz Paulo aos Colossenses. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o reino do Filho do seu amor é o reino de luz, onde não há treva, porque em Deus não pode haver treva nenhuma. Nós fomos transportados deste reino do Filho, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire de um cesto, não. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Um grande comandante de um grande navio estava se recolhendo para dormir. E quando foi entrar no seu camarote, encontrou um jovem que tinha sido maravilhosamente convertido a Cristo em uma das suas viagens. Apesar de ser um homem rude e analfabeto, ele começou a contar a história da sua conversão e a história de como Cristo o havia recebido. O capitão, então, muito cansado, conversou um pouco com aquele homem. E então pediu àquele homem que levasse uma Bíblia para um rapaz no outro dia, que ele pudesse levar essa Bíblia no outro dia para um rapaz da tripulação. Este homem olhou para o capitão e disse: não, capitão, não. Esse jovem não precisa disso. O capitão achou estranho e disse: mas por que não? O homem, então, convertido a Cristo, conversando com o capitão, ele disse: porque é cedo demais para dar a ele uma Bíblia. Ele tem outra Bíblia. O capitão olhou e disse: outra Bíblia? E o homem olhou para o capitão e disse: o Senhor é a Bíblia dele. Este jovem está observando o Senhor e ele tem conversado comigo sobre o Senhor, sobre o seu testemunho, aqui no navio. Quando o Senhor falha, Cristo falha junto. Como o Senhor vive, a forma como o Senhor vive aqui no navio, assim também Cristo lhe é revelado. Escrevendo sobre esse incidente, o capitão então registrou o seguinte: meus amigos, eu não dormi aquela noite. Eu sabia daquilo, de certo modo, é claro. Eu sabia que as pessoas nos olham quando nós dizemos que somos cristãos. Mas dizer como tu vives, assim Cristo vive na alma daquele homem.
Como tu vives, assim Cristo vive na casa daquele homem. Como tu vives, assim Cristo vive naquela vila, em 400 vilas. Deus me ajude. Eu já tinha sido chamado, dizia o capitão, de ladrão, de mentiroso, de espião estrangeiro pelos portos que passei, de traidor, de demônio, tanto em público como em particular, e nunca me senti abalado. Mas enfrentar-me com este fato, abre aspas, como tu vives, Cristo vive em milhares de corações. Quando tu falhas em teu viver, Cristo é crucificado de novo. Eu nunca tinha sentido tão grande peso e responsabilidade. A forma como as pessoas olham para nós, a forma como elas veem o nosso testemunho, pode levá-las a glorificar a Deus ou não. Deus pode usar para quebrantar o coração dessas pessoas e mostrar o quanto elas precisam de Deus, ou talvez não. Pode ser que sirva para endurecer o coração e a pessoa dizer, eu não preciso desse Deus. E a pessoa achar que ela é muito melhor sem Deus. Ela é muito melhor sem fazer parte de uma igreja. Ela é muito melhor sem professar a fé em Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A minha oração é que você possa refletir seriamente sobre isso, que nós possamos refletir, que nós possamos sair daqui desejosos de transmitir a luz do Senhor Jesus, que nós possamos viver tão intensamente o Evangelho, tão intensamente a palavra de Deus, tão intensamente a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos viver de tal forma que as pessoas olhem para nós e possam dizer, eu quero ter uma fé parecida com a fé deste homem, desta mulher. Eu quero ter uma família parecida com uma família desta, que se diz cristã e luta dia após dia para cumprir a palavra de Deus e para dar testemunho. Não para passar alguma imagem, não. Mas para dizer, Senhor, muito obrigado, porque a cada dia Tu nos transformas para que a gente possa brilhar mais. Cada dia o Senhor lustra a gente, limpa a gente dos nossos pecados, das nossas falhas, para que a gente possa brilhar mais e outras pessoas possam ver, através de nós, a Bíblia que o mundo está lendo tão apressadamente, porque não quer ler a palavra do Deus vivo e todo-poderoso, está lendo em nós o Evangelho, através das nossas vidas. Assim brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e possam dar glórias não a nós, mas possam dar glórias a Deus e possam conhecer aquele que disse, eu sou a luz do mundo, possam conhecer o Senhor Jesus Cristo e a Ele se entregar e a Ele tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pode ser que seja o seu coração hoje, que saindo das trevas, abre o coração para o agir de Deus na sua vida. Abre o coração para seguir ao Senhor Jesus. Abre o coração para ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que vai se dedicar, que vai ter uma vida intensa aos pés da cruz, que vai caminhar com a igreja, que vai servir ao Senhor Jesus na igreja e fora dela, onde quer que você esteja. Que a luz de Jesus possa brilhar através de sua vida. Que Deus abençoe.